E aqui vai. Estamos aqui falando sobre 4 tipos de diferentes de índigos, tá? Bom, temos as humanistas, tipo humanista, conceituais, artísticos e interdimensionais. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os humanistas. Bom, elas são do tipo que trabalha com as massas, serão médicos, advogados, professores, vendedores, executivos e políticos do amanhã. Hiperativos e extremamente sociáveis, conversam com todos, são sempre muito simpáticos e têm opinião própria. Podem agir de maneira estranha, pois, sendo hiperativos, acabam às vezes batendo contra uma parede, por exemplo, por se esquecer de parar. Não conseguem brincar com um brinquedo apenas. Tem de tirar todos do armário, tem nem que seja só para ficar olhando para eles. São do tipo que precisa ser constantemente lembrado de seus deveres, como organizar seu quarto, pois são capazes de iniciar a limpeza, mas ao verem um livro, sentam-se para ler. Ficam completamente distraídos e se esquecem do que estavam fazendo. Aliás, os humanistas são leitores vorazes. Ontem eu estava em um avião e um índigo de 3 anos estava fazendo barulho ao meu lado até que sua mãe lhe deu o folheto de regras de segurança do avião para ler. Ele parou, sentou-se, abriu o folheto e começou a olhar as figuras com um ar muito sério, como se estivesse lendo um texto com muita atenção. Ficou ali quieto durante uns 5 minutos. Obviamente, não conseguia ler, ele tinha ainda 3 anos, mas parecia mesmo estar ali compenetrado nas informações e nas diversas linguagens, né, que o texto lhe fornecia, não só verbal escrita, como também as imagens do folheto. Então, esse é o tipo de índigo humanista. Temos os conceituais. Esses interessam-se por projetos, mais por projetos do que por pessoas. São os engenheiros, arquitetos, designers, astronautas, pilotos e oficiais militares do futuro. São normalmente crianças de porte grande e atlético, tendem a controlar situações e pessoas, especialmente suas mães, se forem meninos, e seus pais, se forem meninas. Quando conseguem, podem ter grandes problemas. Esse tipo de índigo tem propensão ao vício, especialmente em drogas durante a adolescência. Os pais precisam monitorar de perto o comportamento desse tipo de criança, especialmente quando parecem estar tentando esconder alguma coisa. Quando dizem, não quero que entre em meu quarto, é porque há algo de errado. Temos os artísticos. Esses costumam ser mais sensíveis e mais acanhados em sua estatura do que os outros. São muito criativos e são provavelmente professores ou artistas. Tudo o que fazem envolve criatividade. Se estudam medicina, por exemplo, podem acabar sendo cirurgiões ou pesquisadores. Quando decidem estudar teatro, tornam-se excelentes atores. Quando os 4 e 10 anos de idade, entre os 4 e 10 anos de idade, costumam se interessar
pelos mais diferentes tipos de arte, mas apenas por 5 ou 10 minutos, deixando-os de lado para procurar outros. Costumo aconselhar as mães desse tipo de índigo que gosta de música a nunca comprar instrumentos para eles, mas sim alugar. Eles podem tocar 5 ou 6 tipos diferentes, mas somente na adolescência irão se decidir e se especializar em um deles. Há também os índicos interdimensionais. São fisicamente mais desenvolvidos que os outros índigos e já aos 2 anos respondem a tudo dizendo: eu sei e posso fazer sozinho. Deixe-me em paz. Trarão novas filosofias e religiões ao mundo. Podem ser briguentos por causa de seu tamanho e por não se encaixarem na sociedade, entre outros tipos, como os outros tipos que se encaixam, no caso, os artísticos, conceituais e os humanistas. Bom, todas as cores físicas que existem atualmente na humanidade deverão desaparecer nos próximos 20 anos, com exceção do vermelho. Sobram apenas as mentais, como o castanho, o amarelo e o verde, e também as cores espirituais, que são o azul e o violeta. Os índicos humanistas estão substituindo o amarelo e o violeta. Os conceituais, o castanho, o verde e o violeta. Os artísticos, o azul e o violeta. E os interdimensionais, apenas o violeta, que está presente em todos os níveis. E todos são intuitivos. Posso ilustrar a resposta com uma história que ocorreu hoje pela manhã. Uma amiga minha tem um neto de 4 anos que se chama Zachary. Viajou para Santa Bárbara para fazer uma visita e enquanto estava na cidade, levou a nora e o neto para jantar fora. A mãe sempre se gabando das notas do filho na escola e seu desempenho nas aulas de natação e dos comentários dos professores sobre como ele aprende rápido e do fato de não parecer sentir medo de coisa alguma. Os 3 foram a um bom restaurante e o garoto estava ansioso para pedir mousse de chocolate após o jantar. Muito natural. Uma criança muito normal. Trouxeram então a sobremesa com toda a pompa e colocaram a taça no centro da mesa. Os olhos do menino brilharam. Ele riu, pegou a taça e começou a comer. Enquanto isso, a sua mãe perguntou: Zachary, você sabe o que significa ser destemido? Ele parou de comer, arqueou as sobrancelhas e respondeu: sei sim. O que é então? Ela perguntou. Eu acredito em mim mesmo, foi a resposta. O garoto tem apenas 4 anos, mas sua resposta não deixa dúvidas. Essas crianças acreditam em si mesmas. Se alguém tenta convencê-las de que estão fazendo algo errado por acreditarem em seus próprios princípios, logo percebem que a pessoa não sabe o que está dizendo. Por isso, minha sugestão para os pais é que estabeleçam limites sem dizer-lhes diretamente. É a sugestão da psicóloga Lee Carroll.
a respeito desse tipo de criança, que se sente destemida e que podem virar verdadeiros tiranos. Portanto, como lidar com uma situação assim de uma forma menos vou bater de frente, que vai piorar. Você deve tentar desenvolver, sejam genitores, sejam tios, enfim, professores, todos que tratam com esta criança, modos mais interessantes, usando de mais psicologia, sempre, para envolvê-las de alguma forma e as levarem a entender que aquilo não é uma imposição, mas é que levarem a raciocinar mais claramente, porque elas têm esse acesso, mas tem que ter um jeito para falar com elas. Então, continuando aqui. Por isso, diz Ali Carroll, minha sugestão para os pais é que estabeleçam limites sem dizer-lhes diretamente. Não façam isso. Em vez disso, digam, por que você não me explica por que quer fazer isso? Vamos conversar sobre o assunto. O que você acha que vai acontecer se fizer isso? E quando a criança responder o que acha que pode acontecer, pergunte, e como você vai lidar com a situação? E ela dirá como pensa que pode lidar com isso. Mas isso só funciona com os índigos enquanto são pequenos, tá? E os mais velhos não aceitam esse tipo de diálogo, não. E a não ser os do tipo humanistas. Mas o que você qualifica como pequeno? A que idade se refere? Devemos conversar abertamente com eles a partir do momento em que começam a balbuciar as primeiras palavras e ouvir o que tem a dizer. Mas e enquanto são bebês? Pode-se fazer da mesma maneira. Basta conversar com eles e prestarão atenção em você. Diga, vou trocar sua fralda para você não ficar irritado. Assim, você não vai chorar, vai ficar contente e eu também. Vamos lá? Você mencionou um aspecto interessante, tratar essas crianças como se fossem adultos a partir do instante em que começam a falar. Esse tipo de criança não aceita ser tratada como menos inteligente ou incapaz. E não respeita as pessoas simplesmente porque são mais velhas. É preciso conquistar o respeito de um índigo. Outra pergunta, a qual Lee Carroll responde. Gostaria de acrescentar alguma informação sobre esse aspecto, Lee Carroll? O principal é ouça-os, ouça-os, ouça-os. Repetir 3 vezes, porque é importante sempre, em qualquer situação, você ouvir seus filhos. Em vez de tentar impor sua autoridade, siga sua intuição. Siga sua intuição. Deixe a criança pedir aquilo de que necessita. Explique o motivo de conceder ou não o que ela quer. Na verdade, tudo o que temos a fazer é conversar com elas, pois as crianças índigos são muito sinceras. Ou seja, temos de estar presentes e ouvi-las. Sempre. E se percebem que alguém cometeu algum tipo de abuso em relação a elas, contam tudo aos professores na escola ou telefonam direto para a polícia. Você já deve ter ouvido falar de casos de crianças que salvaram os pais chamando bombeiros ou a polícia nos últimos anos. São as mesmas que, quando sofrem qualquer tipo de agressão, vão direto às autoridades.
Pergunta. Costumo brincar dizendo que existe uma ponte de arco-íris entre nós e elas. Resposta. É verdade. Refiro-me sempre a eles como a ponte da terceira para a quarta dimensão. A terceira dimensão é a da razão, do pensamento. Já a quarta é a do ser completo. Bom, esses conceitos são da Lee Carroll, tá? Hoje em dia nós temos conceitos a respeito do que é terceira e quarta e quinta dimensão um pouco mais desenvolvidos. É só para que eu faço essa digressão aqui para vocês terem ideia do que estamos lendo, tudo que lemos, e temos que sempre colocar em relação ao tempo em que foi escrito, porque nem sempre aquele pesquisador ele pode ter sido muito criativo, muito intuitivo, científico e pesquisador, porém não em um tempo que talvez ainda não tivéssemos tão avançados. Tanto no momento como agora, esse livro tem mais de 25 anos que foi escrito. Em um momento como hoje, 2020, século XXI, estamos na fase em que esse tipo de conceituação a respeito de frequência, dimensão, terceira, quarta, quinta, há uma certa nuances que ela que não entra em detalhes, não é a questão dela, porém é importante que o leitor fique sempre atento a isso, buscar mais informações, mais leituras, como disse no início, e nunca se fixar numa só opinião, muito menos quando o livro é um livro que remete a 20, 30 anos atrás. Em nossos tempos, 10 anos até, uma quantidade imensa de informações, de pesquisas e de trabalhos mesmo realizados na parte da parapsicologia, espiritualidade e ciência que avançam rapidamente. Então, continuando aqui. Ela perguntou, repetindo, costumo brincar dizendo que existe uma ponte de arco-íris entre nós e elas. Lee responde, é verdade, referimos sempre a eles como a ponte da terceira para a quarta dimensão. A terceira dimensão é da razão do pensamento, já a quarta é do ser completo. Falamos muitas vezes de conceitos como amor, paz, felicidade, porém raramente os colocamos na prática. Na quarta dimensão teremos oportunidade de ver isso acontecer. Já estamos melhorando e começando a ver que as guerras são algo totalmente sem sentido e que ao matarmos as outras pessoas estamos matando a nós mesmos. Essas crianças já sabem de tudo isso. Bom, nesse momento eu paro por aqui. Estávamos falando especificamente das crianças índico e ainda mais sobre os interdimensionais. E eu volto em outro vídeo para completarmos os outros tipos de índigo, segundo Lee Carroll e John Tobias. Ok? Um abraço, bom domingo, boa vida.